Olá, irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Essa gravação, ela iria ser feita, esse estudo, ele iria ser feito pela pastora Sandra, mas ela teve aí um contratempo, o pessoal, tanto o pastor Antônio, irmão Geraldo Rodrigues, a própria pastora Sandra, eles perderam um parente ontem, né? Ontem não, hoje, que é o dia da gravação, e por isso ela teve que viajar, e eu já estou viajando, eu estou bem do ladinho da Bahia, aqui no norte de Minas, e a gente vai fazer esse estudo hoje, né? E aí eu estou fazendo isso aqui do hotel onde eu estou, tá certo? Então que Deus abençoe cada um de nós, que nós possamos estar prontos para ouvir a palavra do Senhor, algo que Deus colocou nos nossos corações para que nós possamos levar até os irmãos e que nós possamos aprender muito do Senhor nessa noite. Amém? Irmãos, oremos, né? Louvado seja Deus, Pai. Em nome de Jesus, eu quero agradecer ao Senhor por tudo, eu quero pedir que o Senhor nos abençoe, continue nos abençoando, nos guarde e nos proteja, Senhor Deus. Eu quero pedir que o Senhor vá de encontro às pessoas da nossa igreja que perderam aí o parente, o ente querido, Senhor Deus, que o Senhor possa confortar o coração de todos eles, conforta também o coração de toda a família, Senhor Deus, que eles possam, ó Deus, entender que a morte, quando ela vem para aquele que crê no Senhor, na verdade, ela é a caracterização da vida eterna. Então, Deus, em nome de Jesus, nós queremos agradecer ao Senhor por tudo que o Senhor nos ensinou sobre esse tema e também, ó Deus, por tudo que o Senhor há de nos ensinar sobre o tema que vamos discutir nesse estudo. Visite cada lar, visite cada pessoa, Senhor Deus. Peço que o Senhor conceda a eles tudo aquilo que eles necessitam. O Senhor conhece, ó Deus, as dificuldades, as dores, as tristezas. Então, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa visitar cada um deles. Eu peço ao Senhor que cuide de nós. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, a gente vai estudar a palavra do Senhor com um tema bastante interessante hoje. É um tema que fala sobre ajudar aos necessitados, né? Como que nós vamos ajudar aos necessitados? Nós vamos ajudar aos necessitados da seguinte forma, olha só, como texto áureo a gente vai ler da seguinte forma: cada um contribua segundo o propósito no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama o que dá com alegria. E isso é verdade, irmão. Quando a gente pode verdadeiramente contribuir com alguém, quando a gente pode verdadeiramente ajudar uma pessoa, a gente sente o poder de Deus ali agindo e a gente vê que a gente faz com alegria, né? E a gente acaba ganhando mais do que aquela pessoa, porque a gente sabe que ali tem a presença de Deus. Amém? Como leitura diária, nós vamos... cadê meu mouse? Tá aqui. Como leitura diária, nós vamos ler na segunda-feira, 1 Crônicas, capítulo 29, verso 6 até 9. 1 Crônicas, capítulo 29, a Bíblia aqui, assim. 1 Crônicas, capítulo 29, versos 6 a 9. Nessa palavra, a gente vê que está escrito que a gente deve ofertar do melhor para o Senhor, aquilo que é o melhor que nós possuímos, né? Então, vamos lá, 1 Crônicas, capítulo 29, versos 6 a 9. Então, os chefes das casas paternas, os chefes das tribos de Israel e os chefes de 1000 e de 100, juntamente com os intendentes da obra do rei, fizeram ofertas às viúvas solitárias e deram para o serviço da casa de Deus 5.000 talentos e 10.000 dracmas de ouro, e 10.000 talentos de prata, 18.000 talentos de bronze e 100.000 talentos de ferro.
E os que tinham pedras preciosas deram-nas para o tesouro da casa do Senhor, que estava a cargo de Jeiel, o Gersonita. E o povo alegrou-se com as ofertas voluntárias que estes fizeram, pois de coração perfeito as haviam oferecido ao Senhor, e também o rei Davi teve grande alegria. Vejam vocês que quando deram as coisas para a casa do Senhor, não deram pouca coisa, deram o que eles tinham de melhor, né? E qual é o papel da casa do Senhor nesse aspecto? É ajudar o próximo, né? Nós estamos aqui, temos a casa do Senhor, temos o templo para ajudar o próximo de várias formas, né? A gente ajuda contribuindo realmente fisicamente, com uma cesta básica, com roupa. Esse bazar que a nossa igreja tem é algo que ajuda muito para que as pessoas tenham uma roupa para vestir, a custo assim irrisório, né? Então tudo isso aí é uma forma de abençoar as pessoas. Então, quando você traz alguma coisa para a igreja, a responsabilidade nossa como pastores é dar encaminhamento correto a tudo aquilo que você traz da igreja, porque nós sabemos que o que você faz, o que você traz para a igreja, você traz de coração. Amém? Leitura da terça-feira, Malaquias 3:10. Esse é extremamente conhecido. Malaquias 3:10. Vamos lá. A palavra do Senhor nos diz: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim. Diz o Senhor dos Exércitos: se eu não vos abrir as janelas do céu e não vos derramar sobre vós tal bênção, que dela vos advenham a maior abastança. Olha para você ver que bacana. Quando Deus fala que é para todos nós levarmos os dízimos à casa do Senhor, ele fala que é para que haja mantimento. Que mantimento que é esse? É condição de manter aquele necessitado, é condição de ajudar aquele necessitado. Então, por isso, Deus fala para que a gente o faça. Isso é uma ordenança, irmão. Ou seja, nós temos que trazer o dízimo, segundo a palavra do Senhor. Ele é para ser trazido à casa do Senhor, é para ser devolvido na casa do Senhor. Por que devolvido? Porque você vai ganhando e ganhando e ganhando, e você, quando traz o seu dízimo, Deus abençoa os outros 90% que estão na sua mão. E a gente sabe muito bem que tudo que vem à nossa mão é de Deus, né? Então, na verdade, Deus nos dá a mordomia de cuidado desse dinheiro, por isso ele abençoa os outros 90% que vem à nossa mão, porque 10% a gente tira e entrega para a igreja. E dessa forma, Deus ainda fala: olha, pode fazer prova de mim, que eu vou te mostrar que eu te dou muita abundância em tudo aquilo que você faz, quando você obedece esse mandamento. Amém? Muito bem. Leitura da quarta-feira, Marcos, capítulo 12, verso 44. Marcos, capítulo 12, verso 44. A palavra do Senhor fala assim: olha, porque todos deram daquilo que lhes sobrava, mas esta da sua pobreza deu tudo o que tinha, mesmo todo o seu sustento. Está falando aqui daquela mulher que levou aquelas moedas diante de Jesus, né? Uma oferta, ela pode fisicamente ou financeiramente, ela pode ser até, digamos que pouquinha, né? Tem tanta gente aí que nas igrejas grandes aí dão ofertas fabulosas, maravilhosas, mas o que nós queremos, o que Deus quer na verdade, é que ainda que a sua oferta seja pequenininha, ela seja dada com fé, ela seja dada com alegria, né? E por isso que a gente tem a real bênção de Deus na nossa vida, porque tudo aquilo que nós trazemos para Deus é dado com alegria, independente de qual seja o valor, porque nós sabemos que o nosso Deus, ele é dono do ouro e da prata, e ele não precisa de absolutamente nada. E aí, aquilo que nós ofertamos, ele não quer
oferta fisicamente. Ele quer é o nosso coração, ele quer a nossa fé de que aquilo que nós estamos dando vai contribuir para ajudar aqueles que são mais necessitados que nós. Amém? Muito bem. Leitura da quinta-feira, 2 Coríntios, capítulo 9, verso 7. 2 Coríntios, capítulo 9, verso 7. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza nem por constrangimento, porque Deus ama ao que dá com alegria. Ora, quando a gente tem uma oferta para dar para o Senhor e a gente dá essa oferta com alegria, Deus, ele ama aquilo que a gente está fazendo. Então, quando Deus ama aquilo que a gente está fazendo, irmão, a única forma que ele pode fazer, que ele tem como nos, digamos que, recompensar, é trazendo bênçãos para nós. Então, quando você usa a sua fé e traz uma oferta com muita alegria ao altar do Senhor, aí a gente vê que Deus, ele ama isso, essa atitude, e por isso a gente é galardoado com tudo o que nós fizemos. Amém? Segundo aos Coríntios, ainda capítulo 9, verso 8 e 9, a palavra do Senhor nos diz o seguinte, olha, e Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça, a fim de que o sustento sempre, de que tendo sempre em tudo toda a suficiência, abundeis em toda obra, né? Conforme está escrito, deu aos pobres, a justiça permanece para sempre. Olha só que bacana. Quer dizer, tudo aquilo que a gente traz para a igreja, tudo aquilo que a gente traz com alegria para a igreja, ele volta para a sociedade, ele volta para aquele que é de Deus, e então essas coisas vão acontecendo e a gente vai vendo que as pessoas, o retorno de Deus para a sociedade é exatamente esse, em função daquilo que nós trouxemos para a igreja e demos de coração. Que coisa mais linda, né? Leitura do sábado, 2 aos Coríntios, capítulo 9, verso 10 e 11 agora. Veja você que faz o seguinte, olha, ora, aquele que dá a semente ao que semeia, o pão para comer, também dará e multiplicará a vossa sementeira e aumentará os frutos da vossa justiça, enquanto em tudo enriqueceis para toda a liberalidade, a qual por nós reverte em ação de graças a Deus. Olha que coisa linda! Quando você dá alguma coisa, na verdade você está semeando, e quando você semeia, o que acontece? Você está, na verdade, fazendo com que Deus ele retribua para nós em forma de ação de graças. Amém? E a leitura bíblica em classe, nós vamos ler de novo, então, 2 aos Coríntios, capítulo 9, dos versos 6 a 12. E digo isto, que o que semeia pouco, pouco também se fará, e o que semeia em abundância também se fará. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama o que dá com alegria, e Deus é poderoso para tornar abundante em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda suficiência, superabundeis em toda boa obra. Conforme está escrito, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Olha que bacana. Ora, aquele que dá a semente ao que semeia e pão para comer, também multiplicará a vossa sementeira e aumentará os frutos da vossa justiça, para que em tudo enriqueçais para toda beneficência, a qual faz que por nós se deem graças a Deus, porque a administração desse serviço não só supre as necessidades dos santos, mas também redunda em muitas graças que se dão a Deus. Olha que bacana! Reparem bem aqui, ó, para que em tudo enriqueçais para toda beneficência. Ô irmão, às vezes tem gente que quer ser rico para poder usar o dinheiro em prol de si mesmo.
Tem gente que não quer ser rico, não, quer só ter dinheiro de uma forma que sobre um pouco mais para que possa ajudar as pessoas. E aí Deus nos diz que a gente vai superabundar com as nossas riquezas em tudo para a beneficência, ou seja, para fazer o bem às pessoas. Então, quanto mais você tiver, faça mais bem ainda para as pessoas, porque você tem mais condição de compartilhar, você tem mais de condição de ajudar ao próximo, e isso vai ajudar a todos da sociedade. E é claro e evidente, Deus permite com que isso você seja sempre abençoado, porque por meio de você as pessoas vão dar graças a Deus. Eles vão falar assim: ó, que bacana que o fulano me ajudou, aquele homem é de Deus, ele está vendo que eu estou em dificuldade e chegou numa boa hora, né? Então isso acontece e acontece muito nos nossos dias, amém? Principalmente quando a gente está aí em dificuldade financeira, igual nós estamos vendo aí, muita gente passando por essas dificuldades aí. Vamos falar um pouco da importância da ajuda aos necessitados, segundo aquilo que está na palavra de Deus. Veja bem, naqueles dias a Judéia enfrentava tempos difíceis em virtude de uma escassez que deixou muitos santos em grande aflição. Conforme a passagem aqui citada, ou seja, essa de 2 Coríntios capítulo 9, de 6 a 12, esse flagelo ocorreu dias do imperador Cláudio César, né? Nos dias do imperador Cláudio César, que reinara de 41 a.C. a 54 depois de Cristo. Não, então a passagem foi essa não, a passagem foi Atos capítulo 11, verso 28 e 29, né? Isto é, na época do ministério de Paulo, na província da Ásia Menor. Paulo expôs em detalhes o dever da contribuição na igreja. Que coisa linda, né? Isso que Paulo escreveu, segundo aos Coríntios, né? Ele escreveu e disse o seguinte: olha, às vezes valorizamos excessivamente a pregação, o ensino e a leitura dos temas doutrinários e não nos incomodamos tanto com os assuntos que julgamos triviais ou de menos importância, como é o caso das dificuldades financeiras, das carências, das perdas, né, que as pessoas têm, das expectativas frustradas dos nossos irmãos em Cristo, né? Na igreja, só um minutinho, na igreja, muito mais gente pagaria seus dízimos, contribuiria com ofertas para a causa do Senhor e para a ajuda aos necessitados, se os pastores e dirigentes, com a graça de Deus, sabedoria e o próprio exemplo, doutrinassem constantemente o povo sobre o dever, o privilégio e as bênçãos da contribuição financeira, né? Paulo falou claramente das necessidades dos irmãos. Olha que bacana. Olha. O generoso apóstolo dos gentios pouco falara da própria precisão. Ele trabalhava para supri-la e também para dar exemplo. Paulo nunca foi mercenário nem explorador das igrejas. Todavia, nunca relutou em pedir ofertas para atender às necessidades da igreja e dos irmãos carentes. Paulo refere-se a essa necessidade em Romanos capítulo 15, verso 26. E aí fala lá o seguinte: olha, porque pareceu bem a Macedônia e a Acaia fazerem uma coleta para os pobres dentre os santos que estão em Jerusalém. Então Paulo, ele nunca defendia nada para ele defendia para aqueles que eram os necessitados da igreja, né? E isso era uma coisa muito bacana que deve ser seguida por todos nós, né? E aí, continuando, Paulo pedia oferta para os santos, ou seja, para aqueles que eram da igreja. Olha lá, ó. Era momento de os crentes de Corinto demonstrar simpatia, fraternidade, solidariedade e comunhão com os irmãos da Judéia. Eles deveriam ofertar para os santos, ou seja, aqueles que já estavam em Cristo naquela época. Percebe-se que esses não eram preguiçosos, desocupados e indolentes, que queriam viver sem trabalhar. O preguiçoso complica não só a sua vida, mas também a dos outros. Era a vez agora de os crentes gentios de Corinto socorrerem os crentes hebreus. Ou seja, o que está sendo dito aqui?
que na verdade tem muitas pessoas que você ajuda e ele não sai daquela vida, ele não procura um progresso, ele sempre vai querer ser ajudado, ele sempre vai querer usufruir da sua ajuda. Mas quando uma pessoa recebe uma ajuda e você vê que ela está lutando para sair disso, para que posteriormente ela possa ajudar outra pessoa, esse sim vale a pena a gente ajudar. Mas aquele que é preguiçoso, aquele que não trabalha, aquele que fica só de braços cruzados, esperando a sua ajuda, esses Deus não gosta que a gente ajude, porque a gente sabe muito bem que essas pessoas funcionam como parasitas no nosso meio. O que significa isso, o pastor? São pessoas que ficam o tempo inteiro esperando chegar na mão deles e, na verdade, eles não fazem nada para que tenham um progresso qualquer a ponto de devolver a sua oferta na igreja ou devolver o seu dízimo na igreja e, inclusive, a ponto de nem ajudar outras pessoas. Amém? Então, é isso. O princípio geral acerca da contribuição, ou seja, quais são os princípios que a gente deve fazer quando a gente está contribuindo, com os princípios que a gente deve seguir quando a gente está contribuindo na igreja. Bom, a gente deve contribuir com regularidade. Os irmãos ofertam no primeiro dia da semana, era o dia do Senhor, dia principal de culto em Corinto e nas igrejas da Galácia. O povo devidamente avisado vinha preparado. Assim deve ser as nossas reuniões hoje. Um autêntico cristão deve contribuir de forma sistemática e consistente com a obra de Deus. Além do recolhimento dos dízimos e das ofertas nos cultos, toda a igreja tem os seus meios e métodos adicionais para receber contribuições para a santa causa do Senhor. É verdade. Tem gente que vende um livro, né? Tem gente que, igual no nosso caso, faz um bazar, né? Tem gente que vai buscando alternativas para poder trazer renda para a igreja, receita para a igreja, para que essa mesma igreja possa ajudar as outras pessoas. Amém? Muito bem. A gente também deve seguir um princípio de contribuir individualmente. Cada um de vós ponha de parte, ou a parte que puder juntar. As crianças, desde pequena, devem ser ensinadas a contribuir com a alegria, e assim como os novos convertidos e os crentes recebidos por transparência. Não apenas os ricos deveriam contribuir, mas também os que tinham pouco deviam dar alegremente do seu pouco. Na obra de Deus, todos dando um pouco consegue-se mais recursos do que apenas alguns dando muito. Isso é verdade, né? Uma coisa que acabamos de falar aqui, é que nós devemos fazer as coisas com transparência. Vocês podem ver que a gente periodicamente a gente convoca os irmãos para que a gente faça reuniões na igreja, de forma que a gente mostre como é que está o caixa da igreja, para onde que foram os dízimos, o que foi feito com os dízimos, né? As ofertas também, e a gente faz uma reunião financeira de transparência para a gente poder sempre mostrar para os irmãos. Muito bem, tinha acabado a energia e aí eu voltei, né? Irmãos, vamos dar continuidade então àquilo que nós estávamos falando, que é a questão da transparência na igreja, né? E a gente tem essa condição de fazer as coisas com essa transparência, amém? Tanto é que nós o fazemos, e uma das questões que as pessoas valorizam na nossa igreja é exatamente isso, essa contribuição, essa demonstração de transparência que nós temos, amém? Vamos falar um pouco das contribuições conforme a prosperidade individual.
né? Conforme a sua prosperidade, né? Ou seja, você é próspero, você não é próspero, como é que é? Se você for uma pessoa próspera, aqui a gente fala o seguinte: olha, os cristãos de Corinto deviam aumentar a sua contribuição conforme Deus os fizesse prosperar. Há crente que, ao serem aumentados os seus salários ou negócios, não contribuem na mesma proporção. E isso é verdade, irmão. Tem gente que, por exemplo, se ele ganhar 1.800, ele vai lá e dá um dízimo de 180, né? Mas se ele ganhar 10.000, ele dificilmente vai dar um dízimo de 1.000, que ele acha que é muito, né? Se ele ganhar 100.000, ele não vai dar um dízimo de 10.000 reais para a igreja nunca, porque ele acha que é muito. E na verdade, Deus vai prosperando a pessoa para que ela possa também ter condição de contribuir da mesma forma. Né? Isso é muito importante para todos nós, né? Porque, na verdade, é Deus que vai fazendo com que isso aconteça para que cada vez mais a igreja tenha condição de ajudar as pessoas e também seja próspera, né? Porque todas as pessoas daquela igreja são prósperas, não é verdade? Muito bem. A gente Os recursos do Senhor devem ser bem cuidados. Olha, e é uma responsabilidade toda nossa, os pastores da igreja, é que tem que ter essa responsabilidade. Olha só, para tratar dos recursos financeiros da igreja, não basta que o obreiro seja competente, ele também precisa ser fiel. Claro, claro. Paulo declarou que, se necessário fosse, ele iria pessoalmente a Jerusalém supervisionar a entrega e a aplicação da oferta arrecadada para os santos. Aí, ó, por isso que a gente fala, né? Nós, graças a Deus, sempre damos muito exemplo de tudo aquilo que a gente prega para vocês, né? Então, assim, nós estamos falando de dízimos e ofertas, a gente dá dízimo, irmão. A gente dá oferta, irmão. A gente também faz o seguinte: a gente oferta na vida dos missionários. A gente oferta na vida dos missionários também, né? Então, assim, Deus vai prosperando cada dia mais. Por quê? Mas é porque nós ofertamos? Não, porque nós nós nos valemos da nossa fé e obedecemos a palavra de Deus. E aí sim, Deus nos ajuda também em prosperidade. Amém? Bom, como deve ser a nossa contribuição, né, para o Senhor? Bom, nós devemos contribuir com abundância. O que semeia pouco, pouco também se fará, né? E o que semeia em abundância também se fará. Está lá em 2 Coríntios, capítulo 9, verso 6, que nós lemos, né? Certo fazendeiro estava a reclamar da sua colheita e não produzia tanto quanto a dos seus vizinhos. Ao testar o solo, descobriu que não havia nenhuma diferença entre as terras e as deles, né? A questão é que ele semeava na metade da quantidade das sementes dos vizinhos. Deus nos recompensará por nossa generosidade amorosa. Irmãos, quando você semeia pouco, você colhe pouco. Mas assim, e quando você tem que semear muito? Você semeia com dó? Também não adianta não. Não adianta não. Você tem que semear sendo generoso. Você tem que semear fazendo com que, na verdade, aquilo que você está dando, que vai contribuir com a vida de muitas outras pessoas, você não está dando para enriquecer a nossa igreja não, irmão. Você não está dando para poder me deixar rico, ou deixar a pastora Sandra, ou o pastor Antônio, ou a pastora Noemi rica, não. Né? Nós, nem para você ter uma ideia, nós não temos salário da igreja, nós não recolhemos nada da igreja, só a pastora Sandra que tem uma ajuda de custo porque a igreja está na casa dela, né? Agora nós, eu, pastor Antônio, pastora Sandra inclusive, a pastora Noemi, nós assinamos há muito tempo atrás um termo abrindo mão do nosso salário pastoral. Nós não temos isso. Então, todo o dinheiro que você dá para a nossa igreja é utilizado como recurso interno. Inclusive, a gente ajuda outras pessoas também com o dinheiro de vocês, tá certo? Então, não se preocupe, a gente tem que dar essa transparência para vocês, né? E aí, nesse caso, se você semear com dó também você vai colher. E se você semear sendo generoso também, Deus vai te dar com generosidade
aquilo que você também espera de Deus. Mas veja bem, isso não significa que é eu que estou pregando aqui para você, então aumenta o que você está dando. Não, irmão. Você tem que sentir isso no coração. Porque Deus está falando comigo, Ele fala com você também, né? Então é você que tem que sentir no coração que você tem que ser generoso com a igreja. Porque se você assim o fizer, você está agindo com fé em Deus. Amém? Devemos contribuir com alegria, olha para você ver, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama o que dá com alegria. Está lá em 2 Coríntios capítulo 9, verso 7. Né? Deus não se agrada de quem entrega a sua oferta contrariado ou por obrigação. Ah, meu Deus, eu ganhei 50 mil, eu vou dar 5 mil para a igreja. Ai, que coisa, que dinheirão. Ah, não, eu podia dar menos um pouquinho, os outros 4 mil eu vou comprar em cesta básica e dar para o povo. Não, irmão, não, isso não é dízimo, não, né? Dízimo é a 10ª parte. Né? O resto, Deus fala entregar no gasofilácio, é a 10ª parte. Né? O resto não é 10ª parte. Ou seja, você chega lá e dá 1.000, você ganhou 50 mil, você teria que dar 5 mil. Você dá 1.000 para a igreja e os outros 4 mil você divide em cesta básica e dá para os outros. Não é assim. O ensinamento de Deus é trazer a 10ª parte no templo do Senhor. Né? Vocês veem aí que Ananias e Safira, eles foram mortos porque falaram mentira para os apóstolos, que eles não tinham aquele dinheiro todo e deram parte do dízimo para a igreja. Então, assim, isso não era interessante. Né? Por quê? Porque não se vê obediência nesse tipo de coisa, muito pelo contrário, se vê mentira nesse tipo de coisa, né? Então, cada crente deve decidir o valor que deseja dar e fazê-lo com satisfação e alegria. Mas que valor que é esse? É o valor da oferta, irmão, porque o de dízimo já é o valor de 10%. Né? De nada adianta contribuirmos com relutância, com constrangimento, com reclamação, com murmuração e legalismo. Temos que ser generosos segundo o propósito do nosso coração, nosso amor e gratidão a Deus, impulsionados e motivados pelo Espírito Santo de Deus. Está lá em Romanos capítulo 12, verso 8. Né? Nós devemos também contribuir com fé, né? Renúncia e desprendimento. Né? Tomemos, por exemplo, o que fez a viúva pobre, lá em Marcos capítulo 12, verso 41 e 44, a 44. O importante para Deus não é a quantia da oferta, mas o grau de sacrifício e o desprendimento com que se dá aquela oferta, irmão. E nós também devemos contribuir confiantes no Senhor. Deus é poderoso para tornar abundante em vós toda a graça, né? A fim de que, tendo sempre em tudo toda suficiência, superabundez em toda boa obra, né? Não precisamos temer que a nossa generosidade venha a nos causar dano, pois Deus conhece nossas necessidades e continuará nos suprimos. Olha para vocês verem, né? Você foi generoso na casa do Senhor? Às vezes você está achando que você está doando alguma coisa que vai te fazer falta, aí é melhor você nem doar. Aí é melhor você nem ofertar. Mas quando você ofertar, que você oferte com generosidade, né? Porque Deus, ele vai superabundar em tudo aquilo que você precisa. Aí, aqui falou em toda boa obra. O que é a boa obra de Deus na sua vida? É a família? Deus superabunda na família? O que é a boa obra de Deus na sua família, na sua vida? É saúde? Deus vai superabundar na saúde? O que é a boa obra de Deus na sua vida? É financeiro? Deus vai superabundar no financeiro? O que são as boas obras do Senhor nas nossas vidas? Todas essas áreas que eu falei, Deus vai superar em toda boa obra. Ele vai superabundar. Amém? Então, a gente aprende aqui hoje que a gente deve contribuir, né? Com generosidade, com alegria, com consciência, com fé acima de todas as coisas, né? E como conclusão, a palavra do Senhor nos diz o seguinte: olha, devemos ser fiéis em nossos dízimos, ofertas e contribuições e doações para a obra de Deus, pois tudo pertence ao Senhor.
nosso trabalho, família, saúde, tudo provém de Deus. O fato de não sabermos se estaremos vivos amanhã evidencia, inclusive, que a nossa vida é uma dádiva divina. Somos privilegiados por Deus, nos constituir como seus mordomos, ou seja, como aqueles que tomam conta de tudo aquilo que Ele põe na nossa mão. Né? Então, que nós sejamos mordomos fiéis e cuidadosos com tudo aquilo que Deus coloca na nossa mão. Amém, irmão? Então, por que nós devemos contribuir com a casa do Senhor? Para que nós consigamos, então, viver em abundância e acima de todas as coisas, que tudo aquilo que nós fazemos seja algo que vai verdadeiramente contribuir para a casa do Senhor, de forma que essa casa do Senhor também ajude outras pessoas. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Vamos orar para que Deus continue nos dando graça e sabedoria e condição de entender a palavra dele todos os dias. Amém? Deus, em nome de Jesus, entregamos ao Senhor mais esse estudo, que o Senhor possa cada dia mais nos abençoar, nos proteger, nos guardar. E eu peço ao Senhor, ó Deus, que o Senhor cada dia que nos ensina as tuas palavras, permita com que nós as coloquemos no nosso coração. E agora, Senhor Deus, algo que é extremamente constrangedor, é a questão de falar de dinheiro, falar de finanças, falar de ofertas, falar de dízimo, Senhor, mas o Senhor nos ensina até isso na Tua palavra. Por isso, Senhor Deus, esse estudo vem de encontro àquilo que o Senhor tem com vontade de que nós tenhamos de esclarecimento sobre tudo aquilo que é da tua igreja, sobre tudo aquilo que é a parte financeira da tua igreja. E por isso, meu Pai, eu peço ao Senhor que cuide dos nossos corações, cuide do nosso aprendizado, cuide de tudo aquilo que é nosso, para que nós consigamos, ó Deus, viver fazendo as coisas que são do Senhor e aprender do Senhor cada dia mais. Pai, em nome de Jesus, seja aquele que cuida das nossas vidas e visita, Senhor Deus, cada lar, dando a eles alegria, saúde, prosperidade e, acima de tudo, condição, ó Deus, de ter aprendido essa palavra do Senhor, assimilado no coração e começar, Senhor Deus, a fazer tudo aquilo que o Senhor nos ensinou nessa noite. Seja o dono das nossas vidas e eu peço ao Senhor que continue, Senhor Deus, confortando os corações do pessoal da pastora Sandra, do pastor Antônio, do irmão Geraldo, que eles possam, Senhor Deus, cada dia mais entender que o Senhor é que está no controle de todas as coisas, acima de tudo, do nosso fôlego. Cuida de nós, é o que nós te pedimos. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Eu peço desculpas a vocês pela forma, né? Ou seja, eu estou num quarto de hotel aqui, mas a gente não deixa em momento algum de levar a palavra do Senhor para vocês, tá bom? Fiquem com Deus e que Deus abençoe cada um de vocês em nome de Jesus. Amém.